Começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui do Alto TV. Eu sou Renata Antonelli. Um beijo para todo mundo que está aqui no chat. Um beijão muito especial pro meu querido Adriano, meu amigo querido internauta, que faz aniversário hoje. Falou que estaria aqui no WebDivan, com certeza está assistindo, né, Adri? Um beijo para você. Muitos beijos. Parabéns, querido. Como eu disse para vocês, o WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, fala sobre psicologia. E hoje eu estou com uma parceira, colega psicóloga, a Silvia Cury. Boa noite, Silvia. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite. A Silvia trabalha com psicologia hospitalar, é gerente do serviço do HCOR, de psicologia hospitalar. Sim. Faz muito tempo que a gente não fala do tema aqui no programa. Acho que esse ano, se eu não me engano, a gente não falou sobre psicologia hospitalar. Como eu te disse, eu adoro falar sobre esse tema, porque eu acho que a psicologia hospitalar ainda tem que... Já cresceu muito e ainda tem que crescer muito mais. Pela importância que ela tem, né? O serviço é muito importante. Com certeza. Eu não sei se as pessoas têm uma dimensão disso. Se eu não tivesse estudado sobre psicologia hospitalar, não conhecesse psicólogo, se não fosse psicóloga, resumindo, talvez eu não soubesse direito, até porque eu usei muito pouco esse serviço, não usei esse serviço, não soubesse direito o papel da psicologia hospitalar no hospital. Certo. Né? Eu acho que quem usou, quem passou por uma internação e usou o serviço, talvez saiba melhor do que quem não usou. Vamos falar um pouco o que é psicologia hospitalar, o que o psicólogo hospitalar faz. Então, o psicólogo hospitalar, na verdade, antes de mais nada, ele é um psicólogo clínico, porque ainda a nossa formação, ela é dentro da psicologia clínica e depois você vai acabar fazendo alguns cursos mais voltados para a área do hospital, cursos de especialização, aprimoramento, tem alguns até, como em Ribeirão Preto, que tem uma residência em psicologia hospitalar, que é o serviço do Dr. Ricardo Goraev, muito importante, e com isso você vai trazendo a sua linha teórica, ou a psicanálise, ou a terapia cognitivo-comportamental, ou a fenomenologia. Você vai adaptar um pouquinho essa linha teórica para o contexto do hospital, porque no hospital você vai ter um foco de tratamento com esse paciente mais objetivo. O setting também é diferente, né? O setting terapêutico é diferente. No consultório, a pessoa vai te procurar para uma terapia e no hospital nós é que vamos até o paciente. E às vezes você atende o paciente numa enfermaria ou num centro de terapia intensiva, onde tem outras pessoas perto. Então, complica um pouquinho a questão do sigilo, mas é um lugar onde aquela pessoa que adoece, ela vai poder ter uma escuta diferenciada de um profissional da nossa área, para poder trazer as ansiedades, os medos e até repercussões da vida dele que vão estar acontecendo ali naquele momento do adoecimento. Porque no hospital, quando ele entra, ele vem com tudo que ele traz de fora, de problemas, de situações, de traumas de vida, e às vezes isso acaba aparecendo nesse contexto. E não é só a doença que nós vamos tocar, né? Mas são todos esses problemas e mais a repercussão que a doença tem naquele momento. Então, a nossa escuta ela é bem focada, bem objetiva, e a partir daí nós tentamos fazer com que ele possa se sentir um pouco melhor, tentamos trabalhar essa ansiedade, tentamos trabalhar algumas fantasias que vêm junto com a hospitalização. No hospital nós temos a maior parte são pacientes de cirurgia cardíaca que ainda tem uma simbologia muito forte, o coração, então isso mexe muito com o paciente. E geralmente o paciente que opera, por exemplo, de ponte de safena, ou seja, porque tem um problema nas artérias coronárias, geralmente o paciente coronariano tem muito a ver a doença com questões emocionais, é muito ligada ao estresse.
Então, nós temos aí um campo de trabalho muito amplo, né? De poder ajudar esse paciente, de poder acolher esse paciente e poder tentar, dentro de todo esse sofrimento emocional, fazer com que ele se sinta um pouco melhor e possa ressignificar algumas coisas em relação à sua vida. O que eu achei muito legal, eu já vi o exemplo de um paciente que teve, né, fez uma cirurgia coronária, passou pelo serviço, foi atendido, ele nunca tinha entrado em contato com um psicólogo, então nunca tinha feito terapia, nunca tinha conversado com um psicólogo, e dentro do hospital ele conversou e foi atendido pela equipe, e que sugeriu que ele fosse, que ele procurasse, fizesse uma continuidade. Certo. E ele fala, isso realmente mudou minha vida, né? Ele entendeu que a psicologia, para que aquilo servia, tocou. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando nós conseguimos, dentro de pouco tempo que o paciente fica, às vezes 7, 8 dias, fazer com que ele se sensibilize para dar continuidade, realmente isso é muito importante. Significa que nós conseguimos fazer alguma coisa para que ele pensasse e buscasse isso. E a partir daí ele pode também se conhecer um pouco mais e até prevenir lá para frente algumas outras situações, porque se a ansiedade e o estresse é uma coisa que agride muito o coração, e ele conseguir trabalhar essa situação, poder estar cuidando um pouquinho mais desses aspectos, com certeza até lá para frente nós conseguimos, eu não diria evitar, mas retardar talvez uma nova ocorrência, porque o coronariano ele pode ter outras ocorrências. Então, nós temos inclusive hoje, até aproveitando para contar para você, nós recentemente abrimos um ambulatório de psicologia no hospital, justamente para esses casos que às vezes quando saem do hospital eles querem buscar e continuar uma ajuda. Que legal. Então alguns não querem ir para outro serviço, eles querem continuar conosco. Então a forma que nós achamos para não sermos antiéticos, né, de desviar esse paciente para o nosso consultório particular, nós abrimos um ambulatório de psicologia e esses pacientes estão sendo reencaminhados para o nosso ambulatório. Então ele tem a possibilidade de ficar no hospital, de talvez continuar com a sua psicóloga que atendeu na internação. Que já tem um vínculo. Que já tem um vínculo, que isso é muito importante. E uma outra coisa que nós temos procurado atender também são alguns casos para as famílias de pós-óbito. Porque nós começamos a perceber que era muito difícil você cuidar de um paciente, ou às vezes até de uma criança por muito tempo. E aí essa criança ou esse paciente vai a óbito. E aí parece que então, bom, acabou, a pessoa foi a óbito e nós não temos mais nenhuma responsabilidade, né? A pessoa vai embora e perdemos o contato. E alguns buscavam ajuda depois para um conforto, para trabalhar o luto. Então também foi uma possibilidade de nós podermos receber essas famílias para poder trabalhar um pouquinho com eles essa questão do luto, da aceitação da morte. E justamente pelo vínculo com a psicóloga, isso é muito importante. E acabam procurando mesmo? Sim, procuram bastante. Nós temos uma área também muito interessante da cardiofetal, onde a psicologia tem um papel fundamental de acompanhar a mãe que está gestando uma criança que já se sabe que tem um problema cardíaco. Então nós acompanhamos antes do parto, durante a gestação. Ela tem o bebê no hospital e a psicóloga acompanha no parto, inclusive, e depois ela continua o acompanhamento com essa criança que fica internada para tratar o problema cardíaco. Muitas acabam indo a óbito porque são problemas muito graves e com isso nós sentimos essa necessidade de poder dar um suporte no pós-óbito. Então tem sido um trabalho muito interessante. Muito legal. O que o psicólogo hospitalar, como que o psicólogo hospitalar trabalha? Então assim, o foco, lógico, é trabalhar aquele contexto todo. Sim. Pode ser atendimento em enfermaria, como você disse. Isso. Que mais? Bom, nós atendemos não só a enfermaria, mas atendemos o paciente geralmente individualmente, no seu quarto particularmente. Então temos enfermarias, as nossas enfermarias são de 2 leitos. Na UTI também é uma possibilidade. Então a pessoa que interna vai fazer uma cirurgia, então a psicóloga geralmente de rotina
ela vai até esse paciente, fala quem ela é, explica o que ela pode oferecer, e se o paciente aceita, nós vamos acompanhá-lo até a alta. Então, ele é acompanhado justamente nesse processo de perceber como que ele está mediante essa doença, mediante o procedimento cirúrgico. Continuamos esse acompanhamento com ele depois da cirurgia na UTI, porque você já tem um vínculo, e quando ele volta para a unidade de internação, também ele vai ser acompanhado até a alta. Então, esse é um acompanhamento que é uma rotina que nós temos. Nós atendemos pacientes da cirurgia cardíaca, da oncologia, que é uma área que nós temos no hospital, pacientes da nefrologia, pacientes que fazem hemodiálise, transplante cardíaco, a cardiopediatria, que envolve uma série de situações das crianças com problemas de cardiopatia congênita, a cardiofetal, que é uma área nova, e nós temos um programa que chama Programa de Cuidados Clínicos, onde eu tenho uma psicóloga que atende só os pacientes de insuficiência cardíaca e outra só que atende os pacientes de infarto. E temos um atendimento também pontual para os pacientes não cirúrgicos, para as pessoas que estão na UTI e unidade coronariana. Então, são as diversas possibilidades de atendimento que nós temos lá no HCOR hoje. É sempre opcional, quer dizer, o paciente só vai passar pelo psicólogo hospitalar ou aceitar o retorno do psicólogo hospitalar, porque, pelo que eu sei, o psicólogo vai até o paciente, visita o paciente, oferece ajuda, né? E aí o paciente aceita ou não essa ajuda. Eu diria assim, que 99% das vezes ele aceita, dificilmente o paciente recusa atendimento. Em alguns casos que nós não temos rotina, que são os pacientes clínicos em geral, ou a equipe solicita ou a própria família o paciente pede, porque já é um serviço conhecido. Nós estamos no hospital há 30 anos, pelo menos. Então, é um serviço que já é bem estabelecido, a equipe médica conhece bem. Então, existe assim uma interação que nós diríamos que ela foca muito, que hoje é muito discutido e tenta, sim, implementar nos hospitais, que é o cuidado integrado. O que é o cuidado integrado? Você ter um foco, enquanto equipe interdisciplinar, nesse paciente que você está tendo assistência. Então, toda a equipe tem que olhar para esse paciente com o mesmo olhar, tem que se conversar para poder todo mundo saber como que ele é e o que ele precisa e poder dar essa assistência de uma forma integral. Então, isso, inclusive, é um preceito que o próprio SUS coloca, e hoje, como nós temos lá no hospital muitos projetos pela filantropia, em parceria com o Ministério da Saúde, então temos adotado também algumas políticas, enfim, de saúde que o próprio SUS preconiza, e isso tem sido muito interessante para o nosso aprendizado e crescimento. Que tipo de política de saúde? Por exemplo, essa questão da política do cuidado integral, né? De você ter um foco nesse paciente, de você poder atendê-lo com uma qualidade maior, para você poder atendê-lo de uma forma aonde todas as pessoas da equipe falem uma mesma linguagem, que ele possa ter confiança, e esse paciente fazendo parte dessa equipe, como uma pessoa que ela tem que se apropriar dessa doença para ela poder dar conta disso, entendeu? Então, isso é uma construção ainda, não é tão fácil de você chegar nesse foco de cuidado integrado. Nós estamos construindo isso a cada ano que passa, porque para o profissional de saúde ainda é um conceito assim um pouco difícil de ser trabalhado, né? Mas nós estamos conseguindo gradativamente chegar lá, né? Parece que agora é até proibido para o médico falar que ele não acredita no serviço de psicologia. Nem estamos falando do HCOR, porque lá é modelo e referência de psicologia hospitalar, né? Vocês são uma equipe modelo. Mas, no geral, né, eu acho que foi o que a gente estava falando lá fora, melhorou muito. A psicologia hospitalar cresceu muito nos últimos 10 anos. Com certeza. Mas sempre existiu
essa dificuldade da linguagem entre os profissionais de saúde, né? Do psicólogo e do médico, tentando integrar algo que não é inteiro ainda para a grande maioria da população, que é o corpo e a mente. Exatamente. Eu acho que até para nós profissionais, a gente teve que trabalhar muito para entender isso, estudar muito para entender essa integração do corpo e da mente, porque não é algo dado na educação, né? Não é. Então, a gente aprende uma coisa diferente, a separar essas duas partes. Quando a gente se depara na psicologia hospitalar com médicos que acreditam, né, que podem cuidar daquele corpo e que com isso a mente vai ficar ok, e psicólogos, por outro lado, que acreditam que cuidando da mente aquele corpo vai ficar ok, a gente é mais humilde, né? A gente sabe que a gente precisa dos médicos. Eu acho que é uma parceria que dá certo, né? Como você falou, a psicologia hospitalar ela tem crescido muito a cada ano, acho que ela tem dado assim grandes pulos e assim saltos muito importantes. Nós temos hoje psicólogos em hospitais no Brasil inteiro, e até nós temos muito essa noção porque a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar ela consegue congregar muitos psicólogos da área. A gente tem até um mapa aí do Brasil onde nós conseguimos localizar quase que todos os estados do nosso país, acho que tem psicólogos atuando em hospital. Então, realmente é uma área que ela é promissora, eu acho que tem muita gente séria que trabalha nisso. E você sabe que realmente é muito interessante. No começo nós tínhamos uma dificuldade muito grande de nos integrarmos ao hospital, né? Porque nós somos os últimos profissionais a entrar dentro da área hospitalar. Mas hoje nós temos até um problema um pouquinho diferente. Se nós não tomarmos cuidado, o médico deixa um monte de coisa na mão da gente para a gente resolver, porque quando ele percebe paciente com muito problema e até problema emocional, a tendência é ele meio que escapar pela tangente, né? E tem algumas questões que nós não temos como trabalhar sem o médico junto. Como que? Né? Dá um exemplo. Como, por exemplo, existem algumas situações que envolvem o aspecto emocional que às vezes acontece alguma crise naquele momento porque o paciente não está assimilando adequadamente a doença, ele nega, ele não compreende o que está acontecendo com ele é resistente ao tratamento. E se o médico não estiver junto conosco nessa situação, até para explicar algumas questões da área dele, nós não temos condição de fazer isso e nem podemos. Então é importante que o médico esteja junto, que ele vai explicar para esse paciente o que ele tem. Às vezes ele fala, mas eu já expliquei. Só que para o paciente que está emocionalmente abalado, ele às vezes não consegue lembrar de coisas que já foram ditas. Então você tem que ir lá explicar de novo, você tem que reforçar um conceito. Então é importante que o médico trabalhe junto conosco para poder estar orientando esse paciente de uma forma que nós, enquanto psicólogos, nós não temos um conhecimento para poder fazer. Claro, com uma pergunta simples até, né? O paciente perguntar, mas por que eu tenho que tomar 5 medicações no mesmo horário? Isso é uma coisa que me irrita demais. O médico tem que explicar por que tem que ser daquela forma, né? E não os psicólogos. Agora, a irritação em tomar o comprimido, o psicólogo pode tentar entender, né? Que nós vamos tentar trabalhar juntos, né? Então, acho que é muito importante essa parceria de você poder estar suprindo para que ele consiga se tratar e vice-versa, né? A partir do momento que ele se trata, ele também vai conseguir se sentir melhor e com isso a parte emocional, quando ele percebe que vai melhorando também, consequentemente ele vai evoluindo, né? E trabalhar muito nessas resistências emocionais. Então trabalhar na negação, trabalhar na regressão que muitos deles experienciam dentro do hospital. Tem muito paciente que regride, mas ele regride por quê? Porque se ele não regredir, ele não suporta ser cuidado, né? Ele não suporta se permitir que alguém vá lá para cuidar, para fazer coisas que até outro dia ele tinha autonomia para fazer. Então, é um mecanismo de defesa que é importante que num determinado momento ele venha à tona, mas que nós vamos ter que trabalhar com isso para que ele possa
sair da regressão. Não pode ficar na regressão o tempo todo. Então, é importante nós termos essa consciência desse processo. E é interessante também que os médicos hoje, pelo menos lá no hospital, nós temos tido, assim, muita troca positiva. Acho que nós temos feito parcerias muito boas com a área médica. A aceitação da psicologia, pelo menos, nós sentimos que é muito positiva. A equipe como um todo, então... até mesmo na acreditação hospitalar, que nós temos o selo pela Joint Commission, as pessoas que vêm de fora fazer avaliação, elas assim se encantam bastante com o serviço, né? Com a forma como nós abordamos o paciente, com o cuidado que fazemos as evoluções em prontuário, que nós damos as devolutivas para as famílias, porque nós acompanhamos o paciente e família, não dá para você acompanhar só o paciente. A família tem que ser acompanhada e, em alguns casos, a família é mais problemática que o próprio paciente. Então, nós não temos como descuidar da família também. Eu escutei um caso outro dia, que era exatamente esse. Não era, obviamente, no HCOR, foi em outro hospital, que é o paciente, né, já idoso, internou, estava com várias coisas, água no pulmão, já estava, né, estava num estado já complicado, foi internado. E quem levou foi a filha. Certo. Essa filha é uma acumuladora. Ela junta coisas, já teve que fechar 2 apartamentos de tantas coisas que acumulou. Enfim, ela tem uma doença que é grave, né? E é um estágio grave da doença dela. Então, no hospital, ela acumulava coisas, restos de comida da bandeja do paciente, o pai dela, no caso, diversas coisas, tudo que sobrava, roubava material. Ela precisa acumular coisas, então assim, né? Complicado. A família deles foi pedir ajuda. E aí o que disseram olha, a gente não pode atendê-la, a gente só pode ajudar o paciente. Isso é uma coisa que me chocou, né? Porque eu vejo a psicologia hospitalar lutando tanto para entrar, né, para se espalhar no hospital e cuidar das pessoas. Como assim, né? Uma proibição de atender um familiar que precisava prestar ajuda pro pai, ela precisava, e ela não podia, na verdade. Então, quer dizer, precisava ter um profissional ali, que não é o médico que vai organizar essa confusão, ou quem vai cuidar daquele pai, né? Que essa filha vai ficar no hospital, essa filha não vai ficar no hospital, tem outro cuidador que possa assumir isso ou não. O médico não precisa, não tem, não é a função dele entrar nisso. A enfermagem também não, ela está lá para ter outros tipos de cuidado. Quem pode entrar nisso é o psicólogo hospitalar, né? É um exemplo bem marcado de que a psicologia hospitalar precisa existir. Então, e é um caso, como você trouxe, que eu acho que se é uma família que traz um problema, inclusive no processo da internação, de alguma forma nós temos que intervir, inclusive nesse foco que você mencionou. É essa pessoa que vai continuar aqui com esse paciente, ou nós vamos ter que buscar alguém na família que possa ter esse cuidado e encaminhar essa paciente para um tratamento posteriormente? Porque se ela tem esse problema de acumular, fazer alguma interferência na própria rotina hospitalar por conta disso, não tem como você fechar os olhos e deixar a coisa correr. Então, acho que é uma responsabilidade da equipe como um todo, e no caso, tendo um psicólogo na equipe, é importante que a pessoa possa dar essa assistência, com certeza. Claro, né? Claro, fiquei chocado, mas enfim, né? Como a gente disse, a psicologia hospitalar está crescendo. Está crescendo. E assim, ainda, como eu falei no início, nós temos cursos de formação. Temos cursos que são muito bons, temos cursos que não, você sabe, em todo lugar. Hoje em São Paulo nós temos muitos cursos, né? Então, eu sempre falo que é importante a pessoa, quando busca um curso, ela realmente verificar o programa desse curso, quem são os professores, se eles têm o mínimo de titulação, né? Lá no hospital nós temos um curso de psicologia hospitalar, que ele tem a titulação pelo Conselho Federal. Então, nós seguimos
tudo que é recomendado pelo Conselho Federal, pela ABEP, que é quem coordena, né, junto com o Conselho, esses cursos de especialização, e é uma coisa bem trabalhosa, porque você tem que ter toda a ementa do curso inteiro descrito, tudo que você vai utilizar de material bibliográfico, a sua biblioteca tem que ser equipada com tudo aquilo que você recomenda. Nós temos que ter mais de 50% de professores com titulação de, no mínimo, mestre. Então, tem todo um cuidado que é importante você avaliar. E também na área prática, porque essas pessoas passam a atender pacientes, tem que ter um cuidado maior ainda, porque não dá para você pegar o estagiário e soltar dentro do hospital. Então, ele tem que ser, primeiro, preparado para atender, daí você vai continuar fazendo a supervisão a partir do momento que eles vão fazer esse atendimento, eles têm que treinar a evolução desse paciente, aí eles vão passar essa evolução para o prontuário. Como nós temos acreditação, a supervisora desse aluno assina junto com ele, né, o prontuário, e com isso nós conseguimos garantir uma boa qualidade de atendimento e um bom ensino para essa pessoa. Porque você tem que ter as duas coisas, não pode só pensar nesse aluno para atender o paciente. O principal ali é ele aprender a forma correta, exercitar o raciocínio clínico, que é fundamental para o atendimento, para que ele possa sair dali e conseguir trabalhar em qualquer lugar. Então, essa formação, esse acompanhamento, ele é muito importante. Super importante, né? A questão está na formação, e vocês são formadores. Sim. Se vocês estão ali como formadores, vocês têm que se preocupar no mínimo. Nós temos essa preocupação justamente porque, senão como é que nós vamos dar um certificado, dar um título de especialista, se essa pessoa não teve o acompanhamento e o cuidado necessário para que ele pudesse sair dali com essa titulação de fato, né? Então, nós temos todo o acompanhamento, temos prova, que isso é exigido pelo Conselho, tem o trabalho de conclusão, que é o TCC, né, que eles têm que fazer, têm que apresentar. Geralmente, quando tem algum trabalho assim muito diferenciado, até nós sugerimos publicação do trabalho, que eles ficam super felizes, né? E que a psicologia precisa. Que a psicologia precisa, porque psicólogo não gosta de escrever, você sabe, né? E a coisa mais difícil que tem é você conseguir fazer as pessoas pesquisarem e publicarem. Porque os psicólogos aprenderam a ser consumidores, né, de ensino, de leitura, e não produtores. Eu acho que tem algumas universidades, sim, que estimulam muito isso, né, você fazer coisas acadêmicas, até a carreira acadêmica. Sim. Mas tem outras que não, te estimula para o mercado de trabalho, ponto. Exato, mas é que eu acho que hoje em dia, eu percebi que isso foi um ciclo. Quando eu me formei, era bastante valorizado você ter uma titulação. Depois de uma certa época, parece que isso não era tão valorizado, até porque eu tive colegas que foram mandados embora de algumas instituições porque tinha um mínimo ali de titulados e quando passava daquele mínimo, para não pagar mais, a instituição mandava aquele colega embora, né? Porque ele tinha uma titulação que tinha que ganhar mais, a instituição não queria arcar com isso. E agora isso voltou. Então eu percebo que realmente você ter a titulação é fundamental. Eles buscam muito isso, até quando você dá uma entrevista num jornal, numa televisão, para eles isso acaba sendo importante se a pessoa tem uma titulação, se ela fez pesquisa, que dados de pesquisa ela tem. Você não consegue divulgar alguma coisa que você faz se você não tiver um dado de pesquisa que seja feito de uma forma totalmente científica e dentro dos padrões exigidos, né? Então, eu acho que até no caso o jornalismo, ele cuida muito disso de uma forma muito interessante. E o que eu acho que é prudente, né? Não dá para você sair falando coisas que eu acho que, né? Você tem que trazer coisas que você sabe que cientificamente aquilo tem um fundamento. Mas é outra coisa, né, que a gente não é educado para fazer, porque assim, o achismo
ampliando o assunto, né? É. O achismo é, Sim. assim, a base da coisa, né? Exato. Outro dia a gente estava comentando, né, Gui, brincando, que, assim, de repente, Coca-Cola faz mal. Uhum. Coca-Cola faz mal, Coca-Cola faz mal, Coca-Cola faz mal. Bom, e por que a Anvisa não Sim. proibiu Sim. o uso de Coca-Cola, Uhum. né? Uhum. O refrigerante tem várias pesquisas que mostram várias coisas sobre o refrigerante. Ele causa isso, o que tem isso X, essa substância causa aquilo. Uhum. Agora, é um veneno, não pode tomar? Não é, gente. Uhum. Porque se fosse, Claro. a gente não estaria consumindo, não seria Sim. liberado Sim. o consumo. Uhum. Então, tem esses mitos também populares dos achismos e Sim. dessa educação que a gente tem de que ouve falar uma coisa e esse mito vai reverberando durante a vida e a gente passa a acreditar que aquilo é uma verdade sem Com nunca ter certeza. pesquisado sobre aquilo, É de verdade, fato. é verdade. Ou pesquisa hoje em dia de Google, né, Silvia? Porque é como se vir no Google, é como se tivesse alguém te dito. Isso tem que tomar um cuidado muito grande, Uhum. porque nem tudo que você acha no Google é de pesquisa. verdade, né? E é verdadeiro, isso daí é muito sério. Então, até acho que para a própria educação isso tem sido um problema, porque hoje nós sabemos aí que os alunos se valem muito de coisas do Google para fazer trabalho. Então eu acho isso muito sério, né? Por um lado eu acho que é bom, porque é bom você ter um instrumento para pesquisar. Claro. Mas você tem que ter o cuidado assim, você não pode fazer um copia e cola, que é o que na maioria das vezes acontece, né? E isso assusta um pouquinho. Inclusive, quando meus filhos estavam fazendo o ensino médio, parece que tinha uma ferramenta assim que eu ficava um pouco apavorada, eu já ficava monitorando para não fazer isso, e a maioria dos alunos fazia. Você tinha um livro para ler, você punha lá no Google e ele já saiu o resumo do livro com todas as partes importantes. Então, para que ler o livro todo se eu posso ver o resumo? Socorro, né? Então isso é muito sério. Como é que você ensina teu filho? Exatamente. Com aquela facilidade que ele tem ali na mão, de que ler o livro inteiro é Exato, muito importante. É muito importante. Até para desenvolver o hábito da leitura. Claro, então acho que assim, a questão da internet é fantástica para muitas coisas, mas outras coisas eu acho que nós temos que tomar um cuidado bem grande para você não cair numa situação que vai te trazer uma coisa inadequada, né? E tem toda a questão, inclusive, por exemplo, de plágio, de copiar texto a gente tem ouvido algumas histórias assim assustadoras de copiar um artigo inteiro e publicar como se fosse dele e não ser daquela pessoa. Então isso é muito sério, né? Isso é crime, né? Você está se apropriando de uma coisa que não é sua, né? Eu fiz recentemente um curso sobre bioética em pesquisa em seres humanos na Fiocruz, um curso EAD, né? Que eu achei fantástico, o curso é maravilhoso. Eu aprendi muita coisa, porque eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa no hospital, então eu tive que me instrumentalizar um pouco mais. E uma das coisas que eles abordam no curso é exatamente isso, como tem pessoas que copiam pesquisas, que copiam trechos de pesquisas, que fazem plágio, e isso é muito grave, né? Como é que um profissional que se diz pesquisador consegue ter assim essa disponibilidade de pegar o trabalho de uma outra pessoa e publicar como se fosse seu? Então isso é muito sério, né? E infelizmente acontece. Acontece tudo, né? Acontece tudo. É por isso que eu acho que a mídia tem uma função social importantíssima, que é essa, discutir questões relevantes, como essa, repensar outras questões, né? Profissionais da área da saúde podendo se expor, falar mais sobre isso. Eu ia até te propor para a gente falar, a Silvia trabalha com tabagismo, a gente não vai conseguir falar hoje, mas eu quero muito fazer uma entrevista com você para a gente falar sobre o tabagismo. Com certeza. É algo que no mínimo uma vez por ano eu gosto de falar no Web Divan, né? Perto do dia mundial do tabagismo, que é 31 de maio, né? Será que cai numa sexta-feira? Preciso ver se cai numa sexta-feira. Eu acho que vai cair numa sexta, porque é bem depois do feriado de Corpus Christi. Sensacional, Web Divan sobre
tabagismo no Dia Mundial do Tabagismo, se a Silvia estiver aqui. Eu devo estar, porque nós vamos ter um congresso da Sociedade de Cardiologia, que eu vou dar uma aula dia 30 e no dia 1º. Então, com certeza, praticamente eu devo estar aqui dia 31. Então, você já está convidado a voltar ao Abdivan. Gostaria muito que você viesse, até porque os nossos internautas não conseguiram estar aqui, né? Que a gente está com um delay grande hoje, né, queridos? Mas eu tenho certeza que eles têm várias perguntas para vocês. A gente entra no tema da psicologia hospitalar de novo, junto com a Silvia, e fala sobre o tabagismo. Eu não sei se dá tempo de eu só poder falar. Quem quiser participar, nós vamos ter um curso agora, dia 1º e dia 2 de julho, lá no Hospital do Coração. É um curso de introdução de psicologia hospitalar, são 2 dias, 16 horas, que muitos alunos vão para conhecer o que é. Então, se quiserem participar, o site do hospital, que é o www. Eu vou anotar no chat também para vocês, é hcor.com.br. Ali na área de cursos e eventos, eles podem ver o programa, se inscrever, e já vou convidando também para quem quiser participar do nosso curso de especialização e extensão também no site. E logo em agosto, de 22 a 25, o nosso congresso do hospitalar, que vai ser em Belo Horizonte. Nós estamos trazendo 7 convidados estrangeiros, 4 da França, 1 da Espanha, 1 de Portugal, e 1 do Marrocos, e dentro dos 3 grandes eixos da psicologia hospitalar, que é a psicanálise, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e fenomenologia. Então, quem quiser participar, nós vamos estar felizes, porque vai ser um congresso realmente muito bom. Para profissionais de saúde. Para profissionais da área da psicologia hospitalar e também profissionais da área da saúde que se interessam em conhecer um pouquinho dessa área. Muito legal. Tá bom? Muito legal, Silvia. Muito obrigada pela sua participação no Abdivan. Estaremos de volta. Viu? Muito obrigada e espero ter podido trazer aí informações novas para o pessoal. Claro, claro. E aí, como eu falei para vocês, dúvidas, escrevam suas dúvidas. Silvia vai estar aqui de novo, talvez no dia 31, se ela puder. Senão a gente vai marcar outro dia só para falar de tabagismo. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada a todos vocês que participaram do Abdivan. O Abdivan volta sexta-feira que vem, às 21 horas.